Olá a todos, estamos aqui novamente, direto dos estúdios da Rede Fé, né? 100.1, programa este patrocinado, né, pela Igreja Moriá. E estamos aqui novamente, queremos transmitir aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, trazer a palavra de Deus. Mas antes de nós fazermos isso, né, eu quero agradecer a audiência de todos vocês por estarem aí conosco, porque sem a presença de vocês não teria razão de estarmos aqui fazendo o programa. E como nós temos tido bastante retorno de pessoas até nos procurando, querendo visitar e falar conosco, então tem sido muito bom. Então nós estamos iniciando aqui então mais um programa, né, da Igreja Moriá, e o programa Palavra e Poder. Nós vamos trazer daqui a pouco então a palavra de Deus. E no final, né, da programação de hoje, no finalzinho, 30 minutos, nós estaremos orando, né, por você que está precisando de um toque de Deus, de uma manifestação do poder de Deus na tua vida. Talvez não é na tua vida, na tua casa, família, em alguma área da tua vida, não importa, né? Deus, ele é poderoso e não existe nada maior do que Deus, do que o poder de Deus. Por mais que você que está nos ouvindo, nos assistindo, você possa estar diante de uma situação que você olha para a situação ou para o problema, vamos colocar assim, você acha que o problema é muito grande. Mas eu quero dizer para você, grande é Deus e grande é o poder de Deus. Nada se compara à grandeza de Deus e à grandeza do poder dele. Então, a situação que você está passando, para Deus isso não é nada. Para você pode ser muito grande, pode ser muito difícil, mas para Deus não. Mas eu estou aqui também nos estúdios com a minha esposa, a pastora Cleonice, que vai dar os seus recados, né, e já passar até os nossos endereços, se você precisa ou quer falar conosco. O telefone do Zap, ela vai estar passando, e vai também estar passando os nossos endereços das redes sociais. Olá, amor. Olá, tudo bem? Estamos aqui com mais um programa Palavra de Poder. Estamos juntos nesse tempo falando sobre a palavra poderosa de Deus, né? Assim como Deus é o Deus do impossível, e Ele é o Deus também que nos traz a palavra dEle, que nos traz a direção e nos revela a sua vontade. Hoje nós estamos com um tema muito importante, muito interessante. Durante toda essa semana nós vamos estar falando sobre a evidência da fé. Mas, como você mesmo disse, nós vamos já estar passando os nossos endereços antes de entrarmos no nosso tema de hoje. E também já vou falar com você que nesse momento quer receber uma oração, quer estar unindo a sua fé com a nossa. No final dessa programação, nós vamos estar fazendo uma oração. Então, se você puder, pegar um copo com água e deixar aí do ladinho, porque na hora que nós estivermos orando, nós vamos apresentar essa água e vamos crer e pedir ao Senhor que Ele venha consagrar e colocar virtude nessa água. E vai ser um remédio para você, vai ser um ponto de contato do sobrenatural para alcançar a sua vida. Então, os nossos endereços, a nossa igreja é a Igreja Moriá. Nós estamos situados na Rua Platina, 121, no Jardim Santa Cruz. E o nosso telefone de contato, se você quiser marcar um agendamento para uma visita, um atendimento, né? Isso, nosso telefone é o 16991628590. Também nós temos os nossos endereços das redes sociais. O nosso Instagram é o @igrejamoriá.rp. Inclusive, durante todos esses dias, nós temos vivido um tempo de um propósito, né, de fé. Nós estamos 70 dias em oração às 5 horas da manhã. Se você quiser estar conosco às 5 horas da manhã, você é o nosso convidado. 5 horas da manhã no @igrejamoriá.rp. Nós estamos unindo a nossa fé, meditando na palavra de Deus e já abençoando o nosso dia, buscando a Deus, fazendo a oração do trabalhador, pedindo direção a Deus para a nossa vida, nossa família, nossa empresa, e o Senhor vai nos conduzindo. Também nós temos os nossos endereços, que é no YouTube. O YouTube é @igrejamoriá.rp. Todos os nossos cultos são gravados e estão dispostos ali na página da igreja. E também os programas aqui da rádio, que você está nos ouvindo aí direto dos estúdios da Rede Fé, aí na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, também é gravado e está também disponibilizado ali na rede, na página da igreja, que é o @igrejamoriá.rp.
todos os programas Palavra e Poder, desde o primeiro episódio, está disposto ali, para você poder nos acompanhar, nos conhecer e também nos visitar na nossa igreja. Então, o tema de hoje é a evidência da fé. E eu faço uma pergunta para você. O tamanho da fé é importante? Ou a fé pode ser vista? O que você acha? Responde aí para nós aí. O que você acha? Sim ou não? Pode ser vista? Ah, pastor, eu acho que não. A fé tem que ser grande. O que Jesus falou a respeito da fé? Será que para viver um milagre ou para viver um grande mover sobrenatural da minha vida ou da sua vida, nós precisamos de uma fé grande? Com isso, o pastor vai estar desenrolando aí esse rolo para nós aí. E aí, amor? Já quer que eu falo sem a gente mostrar aqui na Bíblia? Vamos ler, né? Porque o que acontece? Às vezes tem pessoas que elas estão diante de algumas situações de problemas que falam, ai, meu problema é tão grande. Elas ficam pensando, elas ficam imaginando assim, eu tenho que ter uma fé maior do que o meu problema, senão não vai funcionar. Esse é um engano muito grande das pessoas. Exatamente. E é isso que nós vamos mostrar na Bíblia. Isso. As pessoas, às vezes, por ensinamentos religiosos, elas têm uma fé contaminada, né, achando que para a fé funcionar, a fé dela tem que ser maior do que o problema dela. E na verdade não é o tamanho da fé que é importante, mas é o tipo de fé que é importante. O tipo de fé. Que tipo de fé? Né? E não é só o tipo de fé. Não adianta, por menor que possa ser a fé, mas a pessoa ela tem manifestado essa fé, ela tem agido a fé, porque aí entra o quê? Ah, mas a minha fé é tão pequenininha, ela olha para o problema e desanima, nem quer lutar. Porque ela fala, ah, minha fé é tão pequenininha e olha o tamanho desse problema. Então eu não vou nem começar a lutar, já vou desistir. E esse é um erro, é um engano de muitas pessoas. E nós vamos ver na Bíblia, né, que o que importa não é o tamanho. O que importa não é o tamanho, mas é a ação e a atitude da fé, por menor que possa ser. Sim. Né? Ela pode se manifestar. Então você que está nos ouvindo aí, nos assistindo, nos acompanhando, acredito que você já preparou seu copo com água, né? Que é de praxe, a gente, né? No final da oração a gente faz a oração, apresentamos a água. Quer colocar alguns objetos aí já diante de você para a gente, quando formos orar, você apresentar a Deus. Então em Mateus capítulo 17, não é isso? É o versículo 20 e o 21 ou é só o versículo 20? Você sabe. Não, é que nem tá 20. É o 20. Então, Mateus capítulo 17, no versículo 20. Aqui é uma situação, para não ficar assim meio, né, sem... um pai desesperado com um filho, né, que havia uma perturbação na vida do filho, que queria tirar a vida daquele filho, ou afogado ou queimado. Esse pai, então, com esse desespero, vai até os discípulos de Jesus. E eles não conseguiram ajudar esse pai. Mas esse pai, ele não desistiu e foi até Jesus, falando, eu fui até os discípulos e não puderam fazer nada. Se tu podes, o senhor pode fazer alguma coisa? Jesus, tudo é possível ao que crê. E aí Jesus vem e fala isso daqui, ó. Porque os discípulos depois falam, Senhor, por que nós não conseguimos e o senhor consegue? Que mistério é esse? O que acontece? O que está acontecendo? Aí Jesus vai falar assim para eles, ó. E ele lhes respondeu, é por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiver, olha que interessante, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Olha que Jesus falou então, ó. O problema aqui, a situação aqui não era o tamanho da fé dos discípulos. Porque o que a gente vê aqui? A importância não é o tamanho, mas é o tipo da fé. Porque aqui Jesus, é aquilo que, né, Jesus vai falar assim, que existe caças de demônio, né, que é com jejum e oração. Então percebe que essa fé, para funcionar, ela precisava de uma vida de consagração. Não é o tamanho da fé, mas uma vida de consagração para que essa fé ela pudesse funcionar e essa espécie, esse tipo de mal pudesse ser expelido. Jesus não falou para eles, não, a fé de vocês é muito pequenininha. A hora que vocês atingirem um nível de fé bem grande,
atitude, aí vai funcionar. Não. Ele fala assim, ó, é a fé como um grão de mostarda. E é sobre isso que nós vamos falar. O que é um grão de mostarda? Você vai comentar? Porque aqui, quando a gente vê a dúvida desses discípulos, amor, a gente vê que também pode ser a dúvida de muitas pessoas que estão nos acompanhando e talvez pode ser a sua também. Porque aqui, quando Jesus, a gente até fica meio perdido aqui com a resposta de Jesus no primeiro momento, porque como aqueles discípulos, eles não conseguiram expulsar aquele demônio que estava na vida daquele jovem, eles ficaram curiosos, por que eles não puderam, sendo que outras ocasiões eles tinham conseguido. E aí Jesus diz para eles que o motivo seria por conta da incredulidade que estava no coração deles. E aí eles ficaram meio sem entender. E Jesus disse, por causa da incredulidade. Porque, em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, quer dizer, a fé poderia ser pequena, mas ela teria que ser uma fé pura. O problema é que os discípulos tinham fé, eles estavam caminhando com Jesus. Porém, existia algo misturado à fé deles, que era a incredulidade. A incredulidade fez com que a fé deles se tornasse inoperante. Então, não é o tamanho da fé, porque Jesus, no primeiro momento, disse, a fé pode ser pequena do tamanho de um grão de mostarda. E nós vamos falar daqui a pouquinho a respeito do grão de mostarda, já a seguir, porque é importante a gente entender, porque tem pessoas que, às vezes, ela acha que a fé dela é uma fé pequena. E tem gente também que acha que não tem nem fé. E a Bíblia diz que todos temos fé. Todos recebemos uma quantidade de fé. Deus deu para todos uma porção de fé. Assim como nós temos, né, os órgãos, assim como nós temos todo o nosso corpo físico criado, o nosso corpo emocional, o nosso corpo espiritual, assim também foi agregado em nós uma porção de fé. E nós temos dois tipos de fé, a fé natural e a fé sobrenatural. A fé que nós estamos tratando aqui é a fé sobrenatural. O que seria a fé sobrenatural? É a fé que nos leva a nos conectar com o mundo espiritual. A fé natural é a fé que nos leva a movimentar a nossa vida cotidiana, né? A gente sai de casa dirigindo, a gente crê que vai chegar no trabalho, a gente está, de alguma forma, operando com base na fé natural. Porque a gente acredita que as coisas vão acontecer de acordo com o que nós planejamos, com a rotina do nosso dia a dia. Ninguém fica ali preocupado se vai acontecer ou não. A gente já tem uma rotina diária que a gente já, no automático, já crê que aquilo vai acontecer. Pode não acontecer, porque muitos começam um dia e não terminam, porque é recolhido naquele dia. Mas a fé natural, ela vai dizer e vai acompanhar os nossos atos naturais. Agora, a fé sobrenatural, ela vai nos conectar ao mundo espiritual. Esse mundo espiritual, nós vamos buscar ajuda, né, respostas, e aí nós vamos para uma gama de religiões, uma gama de denominações, e tem a fé sobrenatural, que é quando nós depositamos única e exclusivamente em Deus. Então, aqui Jesus disse, existia algo na fé dos discípulos, que era a incredulidade. Então, é uma mistura, né? Então, vou usar uma linguagem aqui meio de dona de casa, né? No bolo, vamos falar que a gente vai fazer um bolo. No bolo vão ovos, farinha, leite, água, né, em alguns. E a receita do bolo, vão os ingredientes que vão agregar a massa e vai formar o bolo. A fé é como fosse só um ingrediente. E para poder produzir o milagre, ela vai ter algo que vai agregar. A Bíblia diz que tem algo que nós vamos agregar à fé, que vai ser a perseverança, vai ser outras coisas, mas não a incredulidade. A incredulidade desanda a massa do bolo. A fé, ela tem os ingredientes certos para produzir o milagre. E a incredulidade é o ingrediente que vai desandar o milagre. Então, nós já abrimos o programa de hoje, Palavra e Poder, dizendo para você sondar o coração e procurar ver a sua fé. Deus não está preocupado com o tamanho. Nós vamos estudar hoje sobre se é importante ou não para você ter fundamento para a sua fé sobre o tamanho. Mas já vamos dizer para você
que os discípulos, estando do lado de Jesus, comendo, bebendo e dormindo com Jesus, não conseguiram vencer uma situação. Por quê? Porque no meio daquele problema que eles estavam vivenciando, eles deixaram a incredulidade entrar. E nós precisamos fechar as portas, bater a porta na cara da incredulidade e não deixar ela entrar. Porque a incredulidade é dúvida, né? Você Isso. duvida daquilo. Você... Quer dizer, então, por que eles não conseguiram então ajudar aquele pai que estava desesperado? Porque eles tiveram dúvida. Será que a gente vai conseguir? Será? E você vê, não era um, dois, era os discípulos. Sim. Todos eles. E nenhum deles conseguiram. Entendeu? Eu fico pensando assim, um tentou, não deu certo, o outro, aí os já outros, ficou com nem medo vou. também. Você já fez e não deu certo. Nem A incredulidade tentar. foi o quê? Foi aumentando. E acontece hoje, né? Ficaram inseguros. Só que quando eles veem que o pai, então, não desiste e vai até Jesus, e vê Jesus isso. fazendo, quer dizer, se tivesse ido primeiro em Jesus, eles se sentiam o quê? Seguros. Mas como foi neles, e aí o primeiro, né, não deu certo, amarelou, o segundo também não, a tendência foi o quê? O grupinho que eles estavam ali começou a olhar e falar, se você não conseguiu, não é eu que vou conseguir. Também não vou, mas deixa eu tentar. Não deu certo. Aí travou todos eles. E às vezes acontece isso, né, amor? Porque às vezes uma pessoa está vivendo uma situação e aí ela vê que um outro, ou irmão da igreja, ou amigo, ou familiar, teve o mesmo problema e não teve resposta, e não teve uma solução, aí acaba também tendo problema com aquela situação. Ela não consegue acreditar que pode ser diferente na vida dela. Assim como a fé, ela contagia, a incredulidade contamina. Exatamente. Então, assim, foram todos os discípulos ali. Eu não sei quem começou tentando, né, fazer o negócio. E aí, de repente, contaminou todos. Mas quando Jesus vai e faz, contagiou eles. Falou, mas o que é isso? Por que a gente não consegue? Incredulidade. Incredulidade é dúvida. Mas aqui nós estamos trazendo como é que fala? O programa de hoje voltado para quê? Não é o tamanho da fé. Isso não somos nós que estamos dizendo. Nós vamos ver o que Jesus falou. Acho que você até separou já aí. Então você que está acompanhando, é bom você acompanhar na Bíblia, para não achar que a gente está inventando coisas. É Marcos, capítulo 4, né? 31, 32. O versículo 31, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. O versículo 31 e o versículo 32. E é bom também ressaltar aqui, né, amor, a perseverança do pai. Porque o pai não desistiu. Ele falou, não, eu não vou voltar para trás, eu não vou voltar com meu filho desse jeito. Isso é maravilhoso, ver a perseverança, né? Isso, exatamente. Então vamos ler lá, o 31, diz assim, é como um grão de mostarda, né? Que quando semeado, aí que tá, olha só, semeado. Para você semear, você tem o grão, mas você precisa semear. Agora Jesus vai falar assim, o grão de mostarda é a menor de todas as sementes sobre a terra. Eu não vou nem pesquisar. Para mim, o que Jesus falou está falado. Mas se for pesquisar, vai ver que vai ser a menor. Talvez quem está acompanhando aqui a programação não tenha nem noção do que é uma semente de mostarda. Então, para ficar assim um pouco mais claro, é como ela pegar uma caneta e pegar a ponta de um dos dedos dela assim, e marcar um pontinho. Aí você olha para aquele pontinho, é exatamente aquilo ali, é um grão de mostarda. Nossa, maravilhoso. Olha que interessante, Jesus está falando assim, a fé não precisa ser uma semente, a maior das sementes que existe na terra. Eu não sei nem qual é a maior. Vamos supor que é a do abacate. É grande, parece uma bola de tênis, do tamanho mais ou menos. Não, Jesus falou, não precisa. Porque se Jesus falar assim, se você tiver fé como a maior das sementes da terra, você fala, azedou. Tem que crescer a fé, né? Vou ter que ter muita fé. Então a gente tem que parar assim e meditar nisso. Jesus pega o exemplo, olha que coisa maravilhosa. A menor semente que existe sobre a terra. Qual que é? De mostarda. É um pinguinho de nada. Eu fico imaginando quantas milhares e milhares e milhares daqueles pinguinhos para dar o tamanho de um caroço de abacate, que representa uma semente.
Porque o abacate ele é plantado através daquele caroço, Sim. que é grande. Quantos milhares de pontinhos que representa a semente de mostarda para dar uma semente do abacate, que seria Sim. o caroço. Então Jesus pega o exemplo aqui, quando você lê isso, fala, nossa, eu não preciso então de ter muita fé. Mas então que tipo de fé é essa? Sim. Porque às vezes a pessoa está diante dos problemas Sim. e ela fala assim, minha fé ela é muito pequenininha, o problema é muito grande. Ela então, ao invés dela começar a lutar, porque ela já está julgando que a fé é muito pequena e o problema é muito grande. Então ela nem luta. Olha o engano e o erro que muitas pessoas que têm fé, elas caem. Desistem. Elas deixam de usar a fé. Mas Jesus está falando aqui, ó, é a menor de todas. Aí o 32, mais uma vez semeada. Essa fé, que por menor que essa pessoa que está nos ouvindo, ela acha assim, mas a minha fé é tão pequenininha. É como um grãozinho de mostarda, é um cisquinho. É um cisquinho? Jesus está falando, não tem problema. A fé pode ser do tamanho desse cisquinho. Só que tem um detalhe. Só que tem um detalhe, ó. Olha o versículo 32. Mais uma vez essa fé, essa sementinha semeada. Aí que tá. Não adianta eu ter, ainda que a minha fé seja do tamanhozinho de um grão de mostarda, que a Bíblia está dizendo que já é o suficiente. Sim. Nós vimos em Mateus. Você vai falar esse monte, ergue-te, lança, e vai acontecer. E aí o monte, de repente, é o tamanho do problema da pessoa. Mas ela não semeia essa fé. O que é semear a fé? Ela não manifesta a fé, ela não age, ela não se posiciona, ela não luta, ela não se levanta. Porque ela olha para o problema e fala, minha fé é tão pequenininha, eu não vou nem perder tempo, porque não vai ter jeito. Ela quer comparar. Esse problema é muito grande, né? Ela quer comparar. Fé é pequena, minha força é pequena. Minha força é tão pequenininha, o problema é tão gigante. Não vou nem perder tempo. Você que está me ouvindo e me assistindo, para com isso. Você precisa se levantar e semear esta fé. Olha o que diz aqui, ó. Uma vez semeada essa fé, que é como um grão de mostarda, não precisa ser grande, não. Cresce. Olha isso. Cresce e se torna maior. Não é a fé que cresce, é a semente da mostarda manifestada. Quando você semeia, quando você planta ela, uma vez semeada, ela cresce e se torna, olha agora, ó, maior do que todas as hortaliças, deita grandes ramos ao ponto das aves do céu poderem aninhar-se sobre ela. Quer dizer, então Deus não precisa de muita coisa para que algo grande aconteça na nossa vida. Nós não precisamos de uma fé extraordinária para coisas extraordinárias acontecer. Nós precisamos de uma fé como um grão de mostarda. Qual é a diferença? É que as pessoas têm essa fé como um grão de mostarda, mas eles não semeiam ela, eles não manifestam elas, eles não agem, eles não se posicionam com essa fé, porque eles ficam olhando para a situação, para a circunstância e o problema e falam assim, não tem como, a minha fé ela é incapaz para resolver isso daqui. Então cai por terra tudo isso hoje. Comece a se levantar e se posicionar e semear essa fé, usar essa fé, porque essa fé que você diz que é tão pequenininha, quando você usar ela, é a semente de mostarda, quando ela for semeada, ela vai germinar e brotar e vai gerar hortaliças, que está dizendo aqui, agora é a maior, a semente era menor, mas o resultado vai ser torna-se o maior do que todas as hortaliças. O resultado é tão grande com uma semente tão pequenininha. A Bíblia fala isso, né? Que o potencial, se a gente pegar esse exemplo aqui, está bem claro, né? A gente pega uma semente de qualquer fruta, de qualquer... Vamos pegar legumes, qualquer um. A semente, ela é pequena. E Deus está comparando, aqui Jesus está comparando. O tamanho está dizendo, ó, da mostarda é menor. Mas, porém, qualquer semente, se nós formos comparar, existe um poder dentro da semente, existe um potencial em cada semente. Então, ele está comparando a fé com uma semente. E está falando que ainda que a fé seja do tamanho de um grão de mostarda, que seria a menor semente, ela tem um potencial gigante de se tornar a maior das hortaliças. Então, a semente é a menor, mas existe um potencial dentro daquela semente que pode fazer, quando ela é semeada, quando ela é colocada no ambiente
preparado para que ela tenha possibilidade de produzir, para que ela esteja dentro de um ambiente que vai promover aquilo que ela precisa para poder desenvolver. Qual que é o maior problema? Às vezes a pessoa tem uma fé até grande, porque a fé dela já cresceu, ela já viveu várias experiências com Deus, ela já teve vários resultados, vários milagres, porque tudo na nossa vida vai se desenvolvendo. A pessoa tem fé e ela vai obtendo resultados, milagres, ela vai crescendo na fé. Então ela vai tendo uma fé que vai se agigantando. Porém, dependendo do ambiente que ela está, dependendo da terra, vamos por assim, que essa fé ela é plantada ou semeada, manifesta, não vai ter nutrientes para essa fé desenvolver. Então, nós precisamos tomar esses cuidados, porque há o potencial da fé de produzir grandes resultados na sua vida, na minha vida, na vida das pessoas que estão nos ouvindo, né, amor? Mas o importante é nós entendermos, primeiro ponto, que eu posso ter muitas sementes, mas se eu não plantar essas sementes, elas não vão produzir e não vão realizar e cumprir a finalidade que elas têm. Eu posso ter um depósito de sementes de mostarda, mas eu não vou colher uma plantação de hortaliças. Por quê? Porque eu não semeei. Então, eu posso ter fé no coração, eu posso falar muito de fé, eu posso conhecer muito sobre a fé, eu posso ter bastante entendimento sobre a fé até, mas se eu não usar a minha fé, se eu não praticar ela, se eu não semear exercitar ela, né? Eu não vou ter o resultado. E como que eu exercito a fé? Aí nós vamos ir dando sequência. E eu só quero ler só mais um. Agora, Lucas 17, no versículo 5 e 6. Talvez, assim como os discípulos, talvez pessoas que estão nos ouvindo aqui, nos acompanhando, sim, às vezes já fez essa oração também. Jesus, com certeza, tenho certeza. Me dá fé, aumenta a minha fé. Olha só, presta atenção. Não precisa mais você ficar pedindo para Deus aumentar a tua fé. Você tem que falar, Deus, me dá capacidade para exercitar a fé que eu já tenho. Olha lá, Lucas 17, versículo 5. Né? Nós vamos concluir aqui para fazer a oração por causa do tempo. Ó. Então disseram os apóstolos ao Senhor Jesus, aumenta a nossa fé, Senhor. Gente, eles estavam pensando assim, Jesus tem uma fé extraordinária. Mas Jesus está falando, não precisa, preste atenção no que eu falei. A sequência, ó. Jesus, dá essa fé grande assim igual o Senhor tem. Aí Jesus, aumenta a nossa fé. O 6, respondeu o Senhor. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha, esse problema, essa doença, sei lá o que for, arranca-te e transplanta-te para o mar, e isso vos obedecerá. Os discípulos, então, às vezes, estão como muitas pessoas, ficam orando, pedindo, então, Deus, meu problema é muito grande, e eu preciso ter mais fé para poder vencer, então aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Os discípulos estavam fazendo isso. Diante daquela situação, que não conseguiram ajudar aquele pai desesperado, talvez eles ficaram, puxa vida, eles viram Jesus fazendo, e Jesus falou, a questão não é o tamanho da fé. Não é o tamanho da fé. Por que tem muitas pessoas, ela tem a fé, como até o grão de mostarda é o suficiente, não precisa nem ter fé grande. É o que eu estou vendo aqui. Eles estão pedindo para Jesus aumentar, falando, não, esquece esse negócio, não é fé grande. Né? É uma fé que tem a pura, atitude, né? Que se manifesta. Mas o que acontece com muitas pessoas, com ensinamentos religiosos, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, quem sabe um dia se eu merecer. Acabou. Por quê? Vamos lá, em questão, só aqui por causa do tempo eu já vou orar. Será que Deus quer me curar mesmo? Meu Deus do céu. A Bíblia diz que Jesus já pagou o preço e levou sobre ele as dores, as doenças, as enfermidades. Sim. Como se ele quer? Mas eu não sei se eu mereço. Lembra do leproso? Eu sei que tu podes, lembra a frase dele? Se queres, bem sei que tu podes. Quer dizer, eu não sei se o senhor quer, eu creio que o senhor pode. Aí o que aconteceu com a fé dele? Travada. Jesus Primeira falou. Coisa o que Jesus, então, para eliminar e purificar a fé dele? Quero. Foi isso. Fique limpo.
Foi assim. Quero, fique limpo. Olha que coisa interessante. Então você que está nos acompanhando, eu vou orar agora. Talvez você fala, né? Então, eu tenho um pouquinho de fé. Pois é o suficiente se você souber, nesse processo, para que o milagre aconteça, semear essa fé, manifestar essa fé, usar essa fé. Na decorrência dos outros programas, vamos pegar até referências da Bíblia aqui, que fala que a pessoa que tem a fé, que pode ser como um grão de mostarda, se ela não semear essa fé, não manifestar, está morta. Pode ser fé muito grande. Se você não manifestar, está morta. Pode ser pequenininha, não manifestou, está morta. Né? Então, assim, para o programa de hoje, nós vamos, no de amanhã, dar sequência falando sobre esse assunto. Né? Porque é meia hora de programa. Nós vamos orar agora, porque a gente tem que passar os endereços, falar dos propósitos da igreja. Sim. Então, você que está aí conosco, ligado conosco na programação, se você não preparou, copo com água, tudo é possível, é o que crê. Tá vendo? De repente pessoas pegam e olham assim, você acha que Deus precisa de água para curar? Mas Jesus não mandou o cego ir lá lavar os olhos no tanque de Siloé, que representava o enviado para ser curado? Então por que Jesus só não pôs a mão e curou? Por que Jesus faz isso? Para mostrar para nós que não existe apenas uma forma encaixotada para o milagre acontecer. Deus se manifesta de várias maneiras e várias formas. Graças a Deus. Isso, né? Já é uma das razões e motivo porque muitas pessoas têm a fé, mas a fé não funciona. Porque ela acha que é só daquela maneira que um dia não sei quem falou, não sei quem disse que revelou e disse que vai ser desse jeito. Não. Tudo é possível que crê. Deus pode agora, sabe, tocar em você aí, você que vai estar orando comigo, e você receber um milagre. Vamos lá? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, ó Pai, todo o poder e autoridade foi confiado ao Pai, ao nome poderoso de Jesus. E é neste nome, Senhor, que eu oro, que eu exerço a autoridade através do conhecimento que me foi dado. E eu me dirijo agora a todos os causadores de males na vida desta pessoa, espíritos de doença, de enfermidade, espírito de maldição, espírito hereditário, espírito que vem de geração em geração causando os mesmos problemas, as mesmas destruições, as mesmas mortes. Meu Deus, eu repreendo agora. Meu Deus, eu paraliso agora, meu Pai. No nome de Jesus, eu estou semeando a minha fé. Deus, eu estou lançando a minha fé, eu estou lançando a minha rede, a fé. Nós não iremos conseguir a pesca maravilhosa se não lançar a rede, se não lançar a fé. E eu lanço a minha fé agora e oro por esta pessoa, meu Deus. E eu paraliso agora toda a ação do mal. Espíritos de doença saem, nódulos, cistos, mioma, câncer, diabetes, leucemia, cegueira. Meu Deus, o olho cego, visão embaçada, ouvido surdo, abra-se agora, abram-se os ouvidos, o olho cego volte a enxergar, pessoa cadeirante, levanta na autoridade, no poder do nome de Jesus. Meu Deus, eu semeio a minha fé, meu Pai, em favor desta pessoa que ora comigo, e eu declaro sobre a vida dela. Talvez você está diante de um problema que o laudo, os exames estão dizendo não tem cura, mas eu declaro agora a tua cura pelo poder de Deus. Seja curado, seja liberto, seja abençoado agora em nome de Jesus. E se você crê nisso, diga amém, Jesus. Amém, Jesus. Diga graças a Deus. Diga glória a Deus. Amém? Amém? Graças a Deus. Beba da água e receba o teu milagre em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Vamos dar as considerações. Passa os endereços, né? Depois já vamos terminar, que já está estourando o horário. Então os nossos endereços: Rua Platina 121, no Jardim Santa Cruz, Igreja Moriá. Esperamos por você, queremos te conhecer. Vai ser uma honra receber você e sua família lá na nossa igreja. Temos o trabalho do Ministério Infantil, adolescentes, jovens. Estamos ali esperando por você, sua família. Então o nosso endereço é Rua Platina 121, Jardim Santa Cruz. Temos os nossos endereços nas redes sociais, o Instagram, o @ é igrejamoriá.rp, e o YouTube, @igrejamoriá.rp. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Amém, graças a Deus. Então, um forte abraço a todos, fiquem na paz do Senhor
e até amanhã, né? Na próxima programação. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Tchau a todos.